Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar aí o conteúdo fontes de energia. Foi o conteúdo que eu selecionei porque ele tem muito a ver com o dia a dia de vocês, né? Nós temos muitos equipamentos elétricos e eletrônicos na nossa residência que necessita ser alimentado pela energia. A nossa energia provém, em sua grande parte, de hidrelétricas. Mas nós também temos as termoelétricas. Acho que vocês já ouviram pela mídia que quando há um processo de seca prolongado, as termoelétricas são ativadas. Por isso a conta de energia fica mais alta, porque é uma fonte de energia cara em relação à hidrelétrica. Desenvolvimento e consumo. O uso da energia pelo homem tem seu início quando ele aprende a fazer o fogo e o utiliza para obter luz e calor. Lá na época das cavernas, o homem caçava e ele se alimentava daquela carne crua. Com o advento do fogo, ele passou a cozinhar esses alimentos. A partir disso, o uso das fontes de energia descobertas ou desenvolvidas pelo homem tem se constituído em motivo de progresso e devastação, associado sempre às opções sociais e políticas dos povos e civilizações. O antigo perfil de consumo era madeira para fazer o fogo. Posteriormente, com a primeira revolução industrial e o descobrimento do vapor, passou a ser usado para transformar a queima em vapor e alimentar as primeiras locomotivas. Então, nós também tínhamos há muito tempo a energia solar, pelo aquecimento e secagem, a eólica, dos moinhos e barcos à vela. Essas são as primeiras fontes, né, de energia. A queima da madeira para o fogo. Aí a gente tem a queima da madeira transformando em vapor, e esse vapor vai movimentar as primeiras máquinas nas indústrias, as primeiras locomotivas e também as caravelas, que era movimentada pelos ventos, né? A gente tem aí os barcos à vela, que é muito antigo. O antigo perfil de consumo biomassa, que é o que eu falei para vocês agora. Então, isso já é muito antigo. Então, a gente tem aí esse nível de consumo de energia já há muito tempo, começando lá com o homem com o fogo, que foi a primeira, que ele passou a deixar de consumir, né, a carne crua e passou a cozinhar os seus alimentos. Aí nós vamos utilizar essa madeira também com o novo advento de um descobrimento, que é a máquina a vapor, né? Acho que vocês já viram falar da Maria Fumaça, né? Que é movimentada pela queima da madeira, que transforma o vapor, que vai movimentar a máquina que vai fazer o trem caminhar. E nós ainda também tínhamos naquela época, principalmente na época do descobrimento, das grandes navegações, a utilização do vento para poder fazer com que os barcos eles saíssem, por exemplo, da Europa e viessem para a América. Foi estigmatizado como atrasado ou subdesenvolvido. Ao longo dos séculos foram aumentando-se as demandas e o uso indiscriminado até que os impactos começaram a ser sentidos de forma mais intensa, como significativas alterações climáticas, esgotamento das fontes, dependência econômica, entre outros. Conforme a civilização foi se desenvolvendo, foi havendo essas descobertas, a natureza ela passou também a ser mais utilizada. Seus recursos, tanto os minerais como os animais e os vegetais, e aí ocasionando uma grande poluição. Aí nós vamos ter o tipo fontes de energia. O universo é um reservatório de energia, reflexo de fontes de energia e receptores de energia, por exemplo, o Sol.
é a nossa fonte de energia e o nosso planeta é um receptor dessa energia. Sem o Sol, não haveria vida na Terra. Então, a vida na Terra está diretamente ligada ao Sol. Hoje, já com a tecnologia avançada, colocamos placas fotovoltaicas no telhado e ela pode transformar a energia solar em energia elétrica. É uma energia renovável, limpa, só que ela é muito cara para a instalação dessas placas fotovoltaicas. Ela tem um custo muito elevado. A energia elétrica produz em centrais nucleares, termoelétricas e hidroelétricas. Nas centrais termoelétricas, utilizam-se combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, para a produção de energia elétrica. Por isso que a energia termoelétrica ela é mais cara, ela é uma fonte de energia não renovável, ela polui mais que a hidrelétrica, e ela é utilizada onde não há mais condições de instalação de hidrelétricas, ou quando, no nosso caso do Brasil, quando há um processo de estiagem muito grande, porque há necessidade de água para movimentar as turbinas. Então, quando nós estamos na fase de seca ou estiagem, às vezes a necessidade de ligar as termoelétricas, por isso a energia é bem mais cara. Fontes de energia renováveis e não renováveis. As fontes de energia não renováveis correspondem aos recursos naturais que se acabam, finitos, no meio ambiente, como o urânio, que é a base da energia nuclear, os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão mineral, o gás mineral e o xisto. Esses recursos, eles são finitos porque eles acabam, eles não são renováveis a curto prazo. A Terra demorou muito tempo para consolidar esses recursos minerais. Então, aí sim a chance deles virem a acabar. As fontes de energia renováveis, uma vez exploradas pelo homem, se reconstituem espontaneamente ou por meio de práticas de conservação. Entre elas estão o ar, a água, a vegetação, o vento, o sol, todos fazem parte de energia renovável. As renováveis a gente pode ver, são energias que não se esgotam. Rios, mares, vento, sol, a biomassa. O álcool é produzido pela cana-de-açúcar. Ele é considerado biomassa. Fontes de energia não renováveis. Carvão mineral, como eu já tinha falado, petróleo, que a gente utiliza como combustível, o gás natural, que às vezes também é utilizado em grande parte das indústrias para gerar energia elétrica para o maquinário, o urânio, que é para as usinas nucleares. E a gente tem as fontes de energia renováveis, que é o solar, como eu falei, das placas que a gente pode colocar em cima do telhado, a hidráulica, que é a nossa hidrelétrica, eólica dos ventos, ondas e marés. Ela é uma energia que é possível, mas ela nunca foi posta em prática por ser muito cara e depender, né, da maré alta, da maré baixa. Se tiver maré baixa, a produção vai ser baixa. Então, é uma série de fatores aí que ainda não foi implantado esse tipo de energia por ela ser muito cara. Geotérmica é de áreas onde há vulcões. Aqui no Brasil nós não temos energia geotérmica. É o geyser, sai jatos de água quente, vapor. Como eu falei na época lá das locomotivas das Maria Fumaças, esse tipo de energia é gerado pelo calor, pelo vapor. E a biomassa que a gente tem, como é o caso do álcool, né, que é produzido pela cana. Então, causas, consequências econômicas, sociais e ambientais. Exemplo, formação de minerais demora, né? A Terra ela tem um prazo para renovar os seus recursos. E quando a gente fala de tempo da Terra, a gente não fala de tempo do ser humano que vive aí no médio 80 anos. A Terra ela renova seus recursos, mas com bilhões de anos. Fontes de energia. As antigas, que a gente chama de arcaicas, é a força muscular do homem, né?
tração. Como antigamente na agricultura era tudo à base de enxada, né? O homem carpia, o homem abria os buracos, colocavam as sementes. O fogo, que veio com o advento da descoberta que queimando a madeira gera o fogo, a água, roda de água, e o vento de moinhos. As modernas, que é do nosso tempo atual, carvão mineral, petróleo, gás natural, a hidroeletricidade e a energia nuclear. E as alternativas, energia solar, que também é muito cara, a eólica também, em determinadas regiões não dá para ser instalada, porque você precisa ser áreas que tem uma circulação de vento muito grande. Aqui no Brasil a gente tem essa energia eólica, principalmente no Rio Grande do Norte, porque lá venta constantemente, não pode ventar só uma parte do ano, porque você tem que ter uma produção de energia equilibrada, né? As marés, que, como eu falei, ela é possível, mas a longo prazo, porque depende muito do ritmo das marés. E a geotérmica, que é somente em áreas que têm vulcões. A fontes de energia e a busca por alternativas. Evolução dos usos das fontes de energia. Fontes tradicionais, carvão e petróleo. Fontes intermediárias, álcool, energia nuclear, gás natural. E as fontes alternativas, que é a eólica, a solar, a das marés, a biomassa e o biodiesel. O biodiesel é, por exemplo, a mamona. Eu pego a mamona e transformo ela no biodiesel. Carvão vegetal é diferente do carvão mineral. O carvão vegetal ele vem da madeira. O carvão mineral é um minério que é produzido interno dentro da terra, tá? É uma substância de cor negra obtida pela carbonização da madeira ou lenha. É muito utilizado como combustível para aquecedores, lareiras, churrasqueiras e fogões a lenha. Considerado um fitoterápico, o carvão vegetal para uso medicinal, a carvão ativado, provém de certas madeiras moles e não resinosas, extraídos de partes lenhosas, cascas e serragens, obtidos por combustão incompleta, o que lhe confere a capacidade absorvente. No Antigo Egito era utilizada a purificação dos óleos para aplicações medicinais. Nós ouvimos falar muito de carvão ativado para fazer a limpeza de águas, tá? Filtros, eles utilizam esse sistema. O carvão mineral é um combustível fóssil, ele tem a mesma origem do petróleo, tá? O que é fóssil? Ele é oriundo de animais e vegetais. É extraído do solo por processos de mineração. É um mineral de cor preta ou marrom, prontamente combustível. É composto primeiramente por átomos de carbono e magnésio sob a forma de betumes. Dos diversos combustíveis produzidos e conservados pela natureza, sob a forma fossilizada, acredita-se que o carvão mineral é o mais abundante. Ele também é a base das termoelétricas. Tá? Só que como ele é um recurso não renovável e ele depende aí da renovação da terra, que vai demorar milhões de anos, então é um recurso que ele é finito, né? E ele é mais caro, porque o processo de extração, ele demanda mão de obra, depende de maquinário, é todo um processo que torna ele muito mais caro do que a eólica, que é o vento da natureza, ou a hidrelétrica, que é a força das águas, tá? Consequências do uso de carvão mineral. São várias as consequências, principalmente a nível do meio ambiente, poluição ambiental. Quando o carvão mineral é queimado para ser transformado em energia, a liberação de dióxido de carbono causa poluição na atmosfera, agravando o aquecimento global. Na década de 1950, a poluição atmosférica devido ao uso do carvão causou elevado número de mortes e deixou milhares de doentes em Londres durante o Grande Nevoeiro. Obviamente, quando existe a queima, obviamente vai para a natureza, vai para a atmosfera, e como ele é dióxido de carbono, ele faz mal para a respiração. Então, ele pode ocasionar doenças respiratórias muito graves.
O petróleo é o mais conhecido, é o que a gente usa com mais frequência, é a matriz energética da Terra baseada em petróleo. A gente sabe que é um produto fóssil, é finito, é poluidor, mas infelizmente ainda nós somos muito dependentes dessa fonte de energia. Petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável, de origem fóssil e é matéria-prima da indústria petrolífera e petroquímica. O petróleo bruto possui em sua composição uma cadeia de hidrocarbonetos, cujas frações leves formam os gases e as frações pesadas, o óleo cru. A distribuição desses percentuais de hidrocarbonetos é que define os diversos tipos de petróleo existentes no mundo. No Brasil, o petróleo ele é retirado das bacias, então é no alto mar. Nós não temos petróleo dentro do continente. O que temos é pouco. Então, vamos dizer que 90% do petróleo do Brasil é retirado nas bacias, em mar. Então, é um petróleo mais pesado, é um petróleo que demanda um processo vamos assim dizer, de retirada dos seus componentes mais longa, mais cara. Então, um combustível que no final da ponta sai muito mais caro para o consumidor. Lá no Oriente Médio, na Ásia, o petróleo é dentro do continente, então ele não precisa um processo assim tão profundo para ser retirado de refinamento. É um petróleo mais leve, de uma qualidade melhor, e eles têm uma produção muito grande, né? São os maiores aí produtores de petróleo do mundo. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrados no subsolo, no qual o metano tem uma participação superior a 70% em volume. A composição do gás natural pode variar bastante dependendo de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido, processo de produção, condicionamento, processamento e transporte. Aqui o nosso gás também é oriundo das plataformas. Nós não somos ainda subsistentes, a gente depende da importação do gás natural da Bolívia, que é feito pelos dutos, mas nós temos aí uma plataforma em construção que vai dar essa autonomia para que a gente não precise importar mais o gás natural. Ele é um gás mais leve que o ar, inodoro, incolor e atóxico. É uma fonte de energia limpa que pode ser usado nas indústrias, fazendo a substituição de outros combustíveis mais poluentes. As reservas de gás natural são muito grandes e os combustíveis possuem várias aplicações em nosso dia a dia, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, com essa exploração dessa bacia de gás que fica aqui na região de Santos, que é onde a gente mora, o Brasil vai ter autonomia de produção, ele não vai depender mais da importação do gás natural da Bolívia. E isso é bom porque existem indústrias que substituíram seu maquinário, que antes era por energia elétrica, por gás natural, porque faz com que a produção saia mais barata, né? E a produção mais barata, o preço acaba caindo para o consumidor. Então, o gás natural é uma alternativa aí para ser utilizado em relação às outras fontes de energia. A produção de gás natural. A etapa inicial do processo de produção do gás natural é a exploração, que consiste em duas fases: a pesquisa e a perfuração do poço. Na sua produção, o gás deve passar por vasos separadores, que são projetados e equipados para tirar os hidrocarbonetos e a água, que estiverem em estado líquido, e as partículas sólidas. Caso o gás esteja contaminado por composto de enxofre, então ele é enviado para a unidade de dessulfurização, que é retirada desse enxofre, onde esses contaminantes são removidos. O gás restante é enviado para o processamento, que é a separação de seus componentes em produtos específicos e prontos para utilização. Então, é um processo industrial e químico para fazer a produção desse gás natural. No caso do Brasil, assim como o petróleo, o gás natural também é retirado em alto mar. As vantagens do gás natural: baixo impacto ambiental, facilidade de transporte, manuseio feito por dutos, vetor de atração de investimentos, lógico, né? Se você tem uma fonte de energia mais barata, você vai atrair as indústrias que vão vir visando ter um lucro maior. Segurança também,
Quais são as desvantagens? Por se tratar de um combustível fóssil, ele é uma energia não renovável, assim como o petróleo, como o carvão mineral, portanto finita, ela acaba. Apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão. Ele é altamente explosivo, né? Então, esse processamento aí dele tem que ser com muito cuidado, respeitando as normas de segurança, para que não entre em contato e aconteça uma explosão. Até mesmo na plataforma que é feita essa exploração, tem que ter assim um padrão de segurança de 100%. Em caso de fogo em locais com insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado monóxido de carbono altamente tóxico. Então, é uma cadeia aí, né? Então, tem que ter um processo seguro para que não aconteça esse acidente. As termoelétricas, como eu já tinha falado, o Brasil a gente tem termoelétrica, na maior parte do mundo tem as termoelétricas, que são alimentadas por carvão mineral, que é um combustível fóssil finito e que torna elas mais caras na produção da energia. Usina termoelétrica é uma instalação destinada a converter a energia de um combustível em energia elétrica. O combustível armazenado em tanques, gás natural, carvão, gasolina, petróleo, é enviado para uma usina para ser queimado na caldeira, que gera o vapor a partir da água que circula por tubos em suas paredes. O vapor é o que movimenta as pás de uma turbina, ligada diretamente a um gerador de energia elétrica. Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo. O vapor é resfriado em condensador, a partir de um circuito de água de refrigeração. Então, aquece de um lado e esfria do outro. A água pode provir de um rio, lago ou mar, dependendo da localização da usina, e não entra em contato direto com o vapor, que será convertido outra vez em água, que volta aos tubos da caldeira, dando início ao novo ciclo. Então, essa produção ela é muito mais cara que a produção elétrica das hidrelétricas, né? Então, ela é utilizada como fonte de energia em locais em que não tem mais locais para instalação de usinas hidrelétricas, como acontece na Europa. Aqui no Brasil, quando a gente está na época da seca, que os reservatórios de água diminuem, aí são ligadas às termoelétricas. Tipos, vamos lá. Como ela depende de combustível, há vários tipos dessas usinas termoelétricas. A gente tem a óleo, a gás, a carvão e a nuclear. São todas termoelétricas, porque elas dependem da queima de um combustível para gerar o vapor, para transformar em energia elétrica. Impactos ambientais. Com vários tipos de geração de energia, as termoeletricidade também causam impactos ambientais. Todas as fontes de energia não renováveis, elas causam impactos ambientais. E até mesmo a usina hidrelétrica, que é a que a gente tem aqui no Brasil, ela também tem os seus impactos ambientais. Com vários tipos, contribuem para o aquecimento global através do efeito estufa e da chuva ácida. A queima de gás natural lança na atmosfera grandes quantidades de oxidantes e redutores, que, se entrar em contato com o ser humano, pode acarretar doenças como diarreia, além de ser um combustível fóssil que não se recupera. Eu falei, são tipos de energia não renováveis. O Brasil lança por ano 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Com o incremento na construção de usinas termoelétricas, esse indicador chegará a 16 milhões. Então, ela é uma fonte de energia não renovável e que polui o meio ambiente. As termoelétricas apresentam um alto custo de operação, em virtude do dinheiro utilizado na compra dos combustíveis. As hidroelétricas, nossa fonte de energia no Brasil é em 70% hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, um conjunto de obras e de equipamentos que tem por finalidade produzir energia elétrica, através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio.
normalmente rios com queda, cachoeiras, quedas d'água. Dentre os países que usam essa forma de se obter energia, o Brasil se encontra apenas atrás do Canadá e dos Estados Unidos, sendo, portanto, o terceiro maior do mundo em potencial hidrelétrico. O Brasil possui, juntamente com o Paraguai, a maior usina hidrelétrica do mundo. Ela não é mais a maior, tá? Ela perdeu esse lugar para a usina da China, a de Três Gargantas. A usina de Itaipu, além dela, Balbina e Furnas. Então, nós temos aí a usina de Itaipu, é a que fornece aqui energia elétrica para a região sul e sudeste, que é a nossa região sudeste. A usina hidrelétrica, aí vocês estão vendo o modelo da usina. Normalmente ela é instalada numa queda de água, que ajuda a movimentação das turbinas. O primeiro passo para a instalação de uma usina hidrelétrica é a construção de barragens que represam a água por meio de comportas. Quando uma comporta é aberta, a água descendo em grande velocidade movimenta as pás das turbinas, que por sua vez movimenta o gerador, que por sua vez vai transformar essa energia em energia elétrica. Os impactos ambientais, é uma energia limpa, renovável, mas ela tem impacto ambiental? Tem. Sim, quando você faz as barragens, você inunda a água, normalmente você vai inundar uma grande área de vegetação, e essa área de vegetal coberto de água, ele vai apodrecer e liberar gases. Fora que também vai atingir a fauna do lugar, algumas pessoas têm que ser, algumas regiões têm que ser desapropriadas, as pessoas têm que mudar de lugar. Então, elas têm também um impacto ambiental. As centrais hidrelétricas geram, como todo empreendimento energético, alguns tipos de impactos ambientais, como alagamento de áreas vizinhas, aumento no nível dos rios e algumas vezes pode mudar o curso do rio represado, podendo ou não prejudicar a fauna e a flora. A fauna são os animais, a flora é a vegetação. Todavia, é ainda um tipo de energia mais barata do que outras, como a energia nuclear, e menos agressiva ambientalmente do que a do petróleo, do carvão, que as termoelétricas. A matriz energética do Brasil. A gente vai ver aí que a matriz energética do Brasil é, em sua grande maioria, de hidrelétricas, né? Então, é bom porque deveria ser uma energia mais barata, mas não é o que acontece, né? O Brasil é um país que cobra uma carga de impostos muito grandes na conta de energia. Você vai ter, tem ICMS, tem iluminação pública, e no final, mais de 50% da nossa energia é recolhida de impostos. Energia eólica, que é a dos ventos. A energia eólica tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos, impulsionados por velas, ou para fazer funcionar a engrenagem de moinhos, ao mover as suas pás. Nos moinhos de vento, a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de grãos ou para bombear água, que é o caso da Holanda, os Países Baixos, que é uma depressão que está abaixo do nível do mar. Esses moinhos é para tirar essa água e não deixar ela invadir o país, né? Os moinhos foram usados para a fabricação de farinhas e ainda para drenagem de canais, sobretudo nos Países Baixos, que é a Holanda. Na atualidade, utiliza-se a energia eólica para mover aerogeradores, grandes turbinas colocadas em lugares de muito vento. Essas turbinas têm a forma de um catavento ou um moinho. Esse movimento, através de um gerador, produz energia elétrica. A energia eólica é hoje considerado uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável, não se esgota e não polui. Ela é a perfeita, só como que eu disse, vai depender da região, que ela não pode ser instalada em qualquer região. Ela tem locais próprios, onde a quantidade de vento é maior.
Então, o funcionamento, a gente está vendo aí, o vento vai girar essas pás, que é o catavento, que vai levar, né, essa movimentação para um motor que vai transformar o vento em energia mecânica. O impacto ambiental. O aproveitamento dos ventos para a geração de energia elétrica apresenta, como toda tecnologia energética, algumas características ambientais desfavoráveis, como, por exemplo, o impacto visual, porque você tem que instalar grandes cataventos com altura de prédios de 10 metros, de 10 andares. Ruído, interferência eletromagnética, danos à fauna. Porém, algumas dessas características podem ser significativamente minimizadas e até mesmo eliminadas com planejamento adequado, inovações tecnológicas. A energia eólica, por sua vez, não utiliza a água como elemento motriz de movimentar, né, as turbinas, nem como fluido refrigerante, não produz resíduo radioativo ou gasoso. Pode-se ainda utilizar a área do parque eólico como pastagem e outras atividades agrícolas. Onde vocês instalarem, por exemplo, os cataventos, pode ser aproveitada essa área para produção agrícola e também para pasto dos animais. A energia solar é uma energia também renovável, ela não polui, mas como eu falei, é uma energia cara para ser instalada. Então, a energia solar é a designação dada a qualquer tipo de captação de energia luminosa e, em certo sentido, da energia térmica proveniente do Sol e posterior transformação dessa energia captada em alguma forma utilizável pelo homem, seja diretamente para o aquecimento de água ou ainda como energia elétrica ou mecânica. Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar está na forma de luz visível e luz ultravioleta. A energia solar é abundante e permanente, renovável a cada dia, não polui nem prejudica o ecossistema. A energia solar é a solução ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas, especialmente no país como o Brasil, onde se encontram bons índices de insolação em qualquer parte do território. Essa é uma solução, porém, como eu já falei, cara, para áreas que não têm transmissão de energia elétrica. Vamos lá para o meio do sertão, que tem uma fonte de energia viável. Se você instalar essas placas fotovoltaicas no teto, né, no telhado, você vai poder fornecer energia elétrica para essas famílias que não têm acesso pela transmissão, pela rede de transmissão normal. Só que o custo dessas instalações dessas placas fotovoltaicas é no mínimo uns 10 mil reais. Então, imagina, a pessoa não tem acesso à energia elétrica, ela vai ter 10 mil reais para instalar? Não, quem teria que fazer isso é o próprio governo, para estimular as fontes de energia renováveis. A substituição, até mesmo a substituição por uma parte dessa energia que é gerada pelas hidrelétricas e principalmente pelas termoelétricas. Então aí a gente tem o Brasil, ele está na zona tropical, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. É uma das áreas que tem maior incidência de raios solares. Então é uma área muito propícia para a geração de energia solar. Aspectos positivos e negativos. A energia solar é importante na preservação do meio ambiente, pois tem muitas vantagens sobre as outras formas de obtenção de energia, como não ser poluente, não influir no efeito estufa, não precisar de turbinas ou geradores para produção de energia elétrica, mas tem como desvantagem a exigência de altos investimentos para seu aproveitamento. Para cada metro quadrado de coletor solar instalado, evita-se a inundação de 56 metros quadrados de terras férteis na construção de novas usinas hidrelétricas. Aí vamos para os aspectos negativos, que tem também, tá? Utilização de painéis fotovoltaicos, alteração do uso do solo,
Fabricação, porque é feito de um material que é mineral, né? Fotovoltaica. Fabricação dos componentes de extração do silício para a produção dos painéis. Sistemas dependem de baterias químicas para armazenamento de eletricidade. Então, é um processo caro, como eu falei, mas é um processo viável, principalmente num país como o Brasil, que é um país tropical, que tem aí uma ótima incidência de raios solares e é uma alternativa. A energia das marés, como eu falei para vocês, ondas. A maré é uma fonte natural de energia, não poluidora e renovável. A energia das ondas tem origem direta no efeito dos ventos, aos quais são gerados pela radiação solar incidente. As marés estão relacionadas com a posição da Lua e do Sol e dos movimentos de rotação da Terra. As ondas do mar possuem energia cinética devido ao movimento da água e a energia potencial devido à sua altura. O aproveitamento energético das marés é obtido através de um reservatório formado junto ao mar, através da construção de uma barragem, contendo uma turbina e um gerador. Tanto o movimento de subida quanto de descida produz energia. A água é turbinada durante os dois sentidos da maré. Na maré alta, a água enche o reservatório, passando através da turbina e produzindo energia elétrica. Na maré baixa, a água esvazia o reservatório, passando em sentido contrário do enchimento, através da turbina e desta maneira também produz energia elétrica. Então, ela é uma energia viável, porém mais cara. Energia geotérmica, que é só em locais que tem vulcões. A energia obtida a partir do calor proveniente da Terra, mais precisamente do seu interior, é rocha seca, quente, rocha úmida, quente, o vapor seco. Aproximadamente, todos os fluxos de água geotérmica contêm gases dissolvidos, sendo que estes gases são enviados a uma usina de geração de energia, junto com o vapor de água. De um jeito ou de outro, esses gases acabam indo para a atmosfera. A descarga de ambos, vapor de água e CO2, não são de série significativa na escala apropriada das usinas geotérmicas. Então, ela é gerada pelo vapor. Por outro lado, o odor desagradável, a natureza corrosiva e as propriedades nocivas do ácido sulfídrico, H2S, são causas que preocupam. Nos casos onde a concentração do ácido sulfídrico, H2S, é relativamente baixa, o cheiro das águas causa náuseas. Em concentrações mais altas, podem causar sérios problemas de saúde e até morte por asfixia. É igualmente importante que haja tratamento adequado à água vinda do interior da Terra, que invariavelmente contém minérios prejudiciais à saúde. Não deve conter simplesmente seu despejo em rios locais, para que isso não seja prejudicial à fauna. Então, também é um processo caro, mas é muito utilizado como fonte de energia. A nuclear, ela também é uma fonte de energia não renovável, ela é retirada do urânio e ela é uma energia limpa, mas o grande problema da energia nuclear é o que fazer com os resíduos do urânio. Ele tem que ser armazenado em lugares com concreto e chumbo, para que não haja contato com o meio ambiente ou com o ser humano, que ele é altamente radioativo. A gente teve aí um exemplo de acidente nuclear com a usina nuclear de Chernobyl, que faz 30 e tantos anos e ainda a área continua isolada pelo alto nível de radioatividade que existe lá. A energia nuclear consiste no uso controlado das reações nucleares para a obtenção de energia para realizar movimento, calor e geração de eletricidade. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de, através de reações nucleares, emitir energia durante o processo. Existem duas formas de aproveitar a energia nuclear para convertê-la em calor: a fissão nuclear, onde o núcleo atômico se subdivide em duas ou mais partículas, e a fusão nuclear,
no qual ao menos 2 núcleos atômicos se unem para produzir um novo núcleo. A fissão nuclear do urânio é a principal aplicação civil da energia nuclear e é usada em centenas de centrais nucleares em todo o mundo. A principal vantagem da energia nuclear obtida por fissão é a não utilização de combustíveis fósseis. Então, a fissão nuclear é mais limpa, ela é menos perigosa do que a nuclear, que pega o urânio, né, o plutônio, que são aí altamente radioativos. Aí a gente está vendo o processo, né, da transformação, da fusão do átomo para transformar em vapor e vai transformar em energia elétrica. Na Europa, Japão, a base da energia elétrica deles é usina nuclear. Vamos lá para as vantagens e desvantagens também. As vantagens: utilização das radiações em múltiplas aplicações de medicina, agropecuária, indústria e meio ambiente. Desvantagens: o efeito devastador das bombas atômicas, desvios clandestinos do material radioativo para armamentos, manipulação do material radioativo, acidentes nucleares e vazamentos e destino indevido do lixo atômico. Esse lixo ele tem que ser muito bem armazenado para que não haja contato com o meio ambiente e ocasione acidentes de proporções assim inimagináveis. O Brasil, a gente só tem uma usina nuclear no Brasil, que é em Angra dos Reis. O Brasil tem um programa amplo de uso de energia nuclear para fins pacíficos. Cerca de 3.000 instalações estão em funcionamento, utilizando material, fontes radioativas para inúmeras aplicações na indústria, saúde e pesquisa. Atualmente, no Brasil, há 3 usinas nucleares em funcionamento. São todas no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3. As duas últimas apresentam maior potencialidade na produção, em especial a Angra 3, quando der início ao seu funcionamento. Com os problemas de degradação ambiental causados por outras formas de energia, a energia nuclear se torna uma boa solução, desde que haja cuidado para armazenar os resíduos. Se não houver esse cuidado, ela é uma bomba. Os biocombustíveis. Biocombustível é qualquer combustível de origem biológica, desde que não sejam de origem fóssil, é da flora. É originado de misturas de uma ou mais plantas como cana-de-açúcar, mamona, soja, canola, babaçu, lixo orgânico, entre outros tipos. Os biocombustíveis são fontes de energia renovável, derivados de matérias agrícolas, como plantas oleaginosas, biomassa florestal, cana-de-açúcar e outras matérias orgânicas, provém do vegetal. Existem vários tipos de biocombustíveis: o bioetanol, o biodiesel, o biogás, a biomassa, o biometanol, o bioéter, o dimetílico, o bioeteb, o bioMTEB, biocombustíveis sintéticos, biohidrogênio. Principais biocombustíveis são biomassa, o bioetanol, que é o álcool, o biodiesel e o biogás. A biomassa é uma fonte de energia limpa e renovável, disponível em grande abundância e derivada de materiais orgânicos. Todos os organismos capazes de realizar fotossíntese ou derivado deles podem ser utilizados como biomassa. Exemplo: restos de madeira, estrume de gado, óleo vegetal ou até mesmo lixo urbano. Vantagens: é uma energia limpa e renovável, menor corrosão dos equipamentos, os resíduos emitidos pela sua queima não interferem no efeito estufa, ser uma fonte de energia, ser descentralizadora de renda, reduzir a dependência do petróleo por parte dos países subdesenvolvidos, diminuir o lixo industrial, já que ele pode ser útil na produção. Teria que ser o lixo orgânico, tá? Teria que ter uma separação desse lixo.
Ter baixo custo de implantação e manutenção. Biodiesel é derivado de lipídios orgânicos renováveis como óleos vegetais e gorduras animais para utilização em motores de ignição por compressão. Diesel serve para caminhões. É produzido por transesterificação e é também um combustível biodegradável, alternativo ao diesel de petróleo, criado a partir de fontes renováveis de energia, livre de enxofre em sua composição. É obtido a partir de óleos vegetais, como girassol, nabo, forrageiro, algodão, mamona e soja. O bioetanol. Bioetanol é a obtenção do etanol através da biomassa. O etanol é o álcool que a gente usa nos carros como combustível. Ele é uma alternativa aí ao petróleo porque ele vem de origem vegetal. Então, ele é muito importante. O Brasil, ele tem essa tecnologia há bastante tempo, desde os anos 80. O etanol hoje é um produto de diversas aplicações no mercado, largamente utilizado como combustível automotivo na forma hidratada ou misturada à gasolina. Também tem aplicações em produtos como perfume, desodorantes, medicamentos, produtos de limpeza domésticas e bebidas alcoólicas. Merece destaque como uma das principais fontes energéticas do Brasil, além de ser renovável e pouco poluente. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de etanol, que é o álcool, que quando utilizado como combustível em automóveis, representa uma alternativa à gasolina de petróleo. O petróleo, a gente já tinha visto, né, que é uma substância fóssil de origem orgânica. Com o decorrer do tempo, sofre transformações químicas e bioquímicas, originando o petróleo. Utilizado comercialmente há menos de 150 anos, descoberto na Pensilvânia em 1859, que é nos Estados Unidos. Em 1928 é criado o cartel Sete Irmãs do Petróleo, Standard Oil, Exxon, Texaco, Mobil Oil, Gulf Oil, Standard Oil, Chevron, Royal, Dutch Shell e British Petroleum. São grandes empresas. E aqui a gente chega aí ao final das fontes de energia. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, que eu vou estar disponível aí para resposta para vocês. E eu termino aqui a primeira parte de fontes de energia.